Fala pessoal, boa noite. Pontualmente, como todos os outros dias também serão, quero dar boa noite aí a você, que hoje, pelo segundo dia aí dos 21 dias de oração e jejum pelo nosso país, está aqui mais uma vez, não para poder ser convocado para uma festa, não para poder ser convocado para um lançamento de curso, mas sim para você realmente batalhar espiritualmente. Quem está aí presente, né, manda aí uma mãozinha na bandeira do Brasil para dizer que cheguei, estou confirmado, estou pronto para poder orar. Se você não pegou aí a sua Bíblia, pegue aí, já estou com a minha aqui em mãos, que como de costume, né, a gente nesses próximos 20 dias, a gente vai abrir lendo a Bíblia, a gente vai convocar. Hoje nós temos dois convidados, que é o pastor Marcos Salles, que é daquela música, né, a perseguição não parou, a igreja, né? Vamos ver se a gente vai ter aqui um período de louvor e depois chamarei aí a Camila Barros para poder também dar uma palavra aqui pra gente, tá? Então seja muito bem-vindo, boa noite ao nosso segundo dia de oração. Então você, espero que já esteja aí com a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu vi muitas pessoas, principalmente por conta das eleições, bastante ansiosas. A depressão ela é o excesso de passado, já a ansiedade é o excesso de futuro. A pessoa fica pensando tanto no futuro que acaba não vivendo o presente. E ver o mundo ansioso, digamos que é até natural. Afinal de contas, eles não conhecem o Evangelho e não sabem o que acontecerá no futuro. Mas nós, como os cristãos, nós temos uma fé, uma certeza de que no futuro tudo estará bem. Independente daquilo que você vai vestir, independente de que você vai se alimentar, independente de quem será o próximo presidente, independente da próxima perseguição, você tem a certeza em Cristo que Ele diz para você que no final de tudo Ele vai enxugar todas as lágrimas e que Ele vai vir, vai resgatar aí a sua igreja, que nós teremos uma morada eterna com Ele. Então, não fique ansiosos, tá? Pelo contrário, você, através da sua petição, da sua oração, pelas súplicas e ações de graças, Deus, Ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Então, aquilo que você talvez não está conseguindo alcançar, saiba que Deus ele consegue, porque está escrito aqui em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, beleza? Então, eu quero chamar aqui o Marcos Salles, porque hoje nós vamos ter um período aqui para poder louvar, e depois eu chamo a Camila Barros também para a gente ter aqui um período especial para poder falar a respeito de oração. Muito, muito legal. Obrigado aí, pastorzão. A gente está aqui no nosso segundo dia de oração pelo Brasil. Eu vou deixar o pastor Marcos aí se apresentar. Depois disso, pastor, não sei se o senhor preparou algum louvor, se vai ser a capela mesmo, se vai... então esquece. Vai ser aí no violão, então. A ferramenta já está aqui, né, meu irmão? Não pode ficar sem, né? Amém, amém. Então, mete bronca, fica à vontade aí, a gente vai louvar o Senhor agora. Eu vou fechar aqui meu microfone, porque eu vou cantar, mas a galera não merece, né? Ficar Mas ouvindo eu eu sei cantar. que você toca uma bateria legal. A gente vai fazer um som junto qualquer dia desse. Fechou, eu vou fechar aqui meu microfone aqui, mete bronca aí. Legal. Uma alegria estar aqui, gente. Eu sou o pastor Marcos Salles, eu sou pastor do Projeto Vida Nova em Campo Grande, no Rio de Janeiro. E já estou envolvido aí com a música, com a adoração há quase 30 anos no Brasil, né? E durante muito tempo eu fui vocalista da banda 4x1. Músicas como Tenho chamado, jamais vou me calar. 5 pães e 2 peixinhos, né? Quem poderia imaginar? E outra aqui também, que era muito conhecida do 4x1 é Vem, Senhor, encher esse lugar, dá vontade de pular. E já tem 13 anos que eu estou como pastor aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Deus tem nos abençoado e também ministrado canções aí também, como essa, Estamos de Pé, uma canção que Deus liberou sobre o Brasil nesse tempo, né? E Deus literalmente soprou essa canção, né? É uma canção muito especial, muito profética.
Eu sei que Deus tem liberado essa canção sobre o Brasil. É uma canção profética. Vou cantar um pouquinho Amém. aqui dela. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do céu. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém, glória a Deus. Eu deixei o meu microfone mutado aqui, eu falei, não vou atrapalhar o pastor Marcos, mas glória a Deus, glória a Deus. Essa música, pastor, pode ter certeza que veio do coração de Cristo. Ela, poxa, eu aqui me animo, eu fico assim realmente revigorado quando, né, essa música toca meu coração e fala, cara, nada parou a igreja. Então não vai ser agora também qualquer um que vai parar a nossa Sim, fé. né, cara? A gente está vivendo um tempo muito conturbado no Brasil, né, Nico? Eu tenho te acompanhado, já te acompanho já há um tempo, desde quando você surgiu como vereador em Belo Horizonte. A gente tem te acompanhado, eu gosto muito do teu trabalho, tenho visto que Deus tem levantado homens e mulheres para esse tempo, né? Amém. Eu tenho falado que essa geração tem muita informação e pouca convicção, né? Então, Deus tá levantando homens e mulheres como você que têm convicção, pessoas que são decididas e precisam ser uma voz para esse tempo, né? Precisa ser uma voz para esse tempo. Então, eu vejo você um cara jovem, né? E sendo uma voz, e Deus tem te levantado, e eu tenho visto Deus levantando outras pessoas em diversas áreas da sociedade, né? E a gente precisa ter muito isso no nosso coração. Então essa canção surgiu assim, cara, de uma ministração que eu preguei na igreja e depois virou uma música, né? Virou uma Amém. declaração de fé. Amém, amém, amém. E eu sei que esse é um tempo da gente estar em oração. O que você está fazendo aí com a live é muito importante, né? Que a gente precisa orar, a gente precisa clamar ao Senhor para que Deus possa responder a sua igreja, responder o seu povo. A gente não pode, de maneira nenhuma, cara, a gente não pode nos calar diante do que a gente tem visto, do que a gente tem vivido. E a igreja sempre teve gente, a igreja sempre não teve na contramão. A igreja sempre esteve na contramão. Então, e a igreja sempre tem que ser. Nós não podemos nos calar. E não só na área política, né, mas em todas as áreas. A igreja precisa ser uma voz. E o momento pode ser o pior possível, Nicolas, mas Deus sempre tem os seus profetas. Amém. O caos pode se instalar, cara, mas a igreja é a voz profética para esse tempo. Quando Acabe se junta com Jezabel, corrompe não só o coração de Acabe, mas toda Israel é corrompida. Mas Deus tinha Elias e ainda 7.000 que não se dobravam, né? Depois, nesse momento conturbado, tinha uma voz profética nesse tempo. E aí Acabe fala assim: cadê o perturbador de Israel? Você imagina que o apelido do cara era perturbador, né, meu? Mas era uma voz profética para aquele tempo. E a gente tem, como igreja, a gente tem que orar, agir também, né? Amém. Pastor, por fim, essa pergunta eu tenho feito para todos os convidados aqui e quero te fazer essa pergunta. Me fala um momento onde a oração
ela fez toda a diferença na sua vida, onde ela foi fundamental? Olha, assim, a oração faz parte da vida do cristão, né? E a gente às vezes ora pedindo um grande milagre, mas cara, uma das orações mais incríveis que eu fiz foi uma oração de entrega, de renúncia, né? Entregando a minha vida nas mãos do Senhor, aceitando o meu chamado. E a gente, como igreja, eu como pastor de igreja, a gente sempre está convocando a igreja para levantar clamores, né? Então, assim, na minha vida, vários momentos, a oração ela faz parte da nossa vida. E a gente, como cristão, é uma das armas que a gente tem, né? A palavra de Deus, a adoração, a oração. E uma coisa interessante que às vezes a gente fala assim: eu vou orar. Aí a oração é o seguinte: vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir. Mas tem hora que a oração também é se calar e deixar Deus falar com a gente através da oração, nesse momento, né, de oração. Então, na minha vida, a oração sempre esteve muito presente. Porque tem horas que ninguém ouve a gente, só os céus estão ouvindo a gente. Amém. Então, você que está ouvindo a gente nessa live, nunca, nunca desista de orar. Nunca pare de orar. Ore até que os céus respondam. É engraçado, né, pastor, porque as pessoas não percebem que quando ela está em uma luta espiritual, as pessoas não param de ir trabalhar, elas não param de se alimentar, elas não param com as suas atividades rotineiras, mas elas param de orar. A gente tem uma tendência a parar de fazer aquilo que mais vai nos dar sustento, que de fato é a oração. Então, quando eu perguntei, né, o momento mais importante, é claro que todos nós, né, oramos incessantemente a todo momento, seja para poder se alimentar, seja para poder pedir ali a proteção do Senhor para o nosso lar, para a nossa família, mas as orações, isso eu aprendi, se eu não me engano foi com o Spurgeon que ele falou, olha, as orações mais sinceras que muitas das vezes a gente faz são aquelas orações que são no sussurro, sabe? Aquela oração que você já nem sabe mais o que dizer, mas seu coração está tão voltado, tão quebrantado que o Senhor escuta seu sussurro e ele faz com que aquela oração chegue, né, como um perfume suave até Deus. Então, eu te agradeço por você, poxa, separar esse tempo aqui para gente, para poder louvar, né, ao Senhor. Saiba que essa música, como eu disse, né, saiu do coração mesmo de Deus, Amém. porque eu sei que essa música, eu sempre, eu gosto, eu viajo assim, eu quero, eu quero expandir minha viagem aqui para todos vocês, de que eu fico viajando no seguinte questão, fala, cara, você tem noção que, por exemplo, eu estou escutando a sua música, pastor, aqui em casa. E você não tem ideia que eu estou escutando a sua música agora? Tipo, você não tem ideia da extensão da sua música. Você não sabe onde está chegando, você não sabe o que está gerando. Então imagina se você tivesse dito não para essa música. Quantas pessoas deixariam de ser impactadas, né? Então, assim, muito obrigado mesmo de coração, não só pela música, né, mas por você ter atendido um chamado do Senhor para poder fazer com que esse seja o som, né, o som que move o coração, o som que dá uma coragem, um som que faz as pessoas entenderem que nada vai parar a igreja, nada, nada. Cara, e a música tem um poder assim, né, cara? Tem uma frase, tem uma dos historiadores a respeito de Martim Lutero que disseram assim: ó, as canções de Martim Lutero fizeram mais estragos do que as suas pregações. Porque a multidão cantava, né? Exemplo, Castelo Forte é o nosso Deus, socorro. Porque Martim Lutero não foi só um reformador de sermão, ele também escreveu canções. E as canções iam se expandindo, né, cara? Amém, amém. Então, Pastor, assim, antes de você ir, toca mais uma pra gente aí. vou cantar. Você falou de tantas aí que eu acho que todo mundo conhece, pô. Vou cantar um clássico, porque, gente, daqui a pouquinho vai entrar minha amiga Camila Barros aí também. A Camila Barros vai entrar daqui a pouco, né, Nicolas? É isso aí. Legal. Vou cantar um clássico, cara, que eu tô ficando careca, então já são 30 anos de ministério, vai ser um clássico. Vai lá. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio às lutas. Eu não estou só, eu te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro do grande eu sou que enviou. Eu tenho chamado, jamais vão me calar. Eu tenho
há muito pra fazer e não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado. Amém. Quem nunca cantou essa música num apelo de igreja, né? Eita, essa Glória a é uma Deus. canção muito cantada até hoje, né, cara? Glória a Deus. Pastor, muito obrigado pela sua entrega, pelo seu tempo. Amém. Pode ter certeza que, tem hora que a gente não consegue compreender, né, a força que tem a internet. Né, 48 mil pessoas é um estádio, né, lotado, né, escutando da Cara, palavra, né, do Senhor, louvando junto com a sua Bíblia, né, orando pelo nosso país. Então, obrigado por fazer parte aí, contribuir com essa história aí. amém. Obrigado pelo convite, muito bom estar com você. Que Deus continue abençoando você e Deus continue Amém. abençoando e guardando o nosso país. O Brasil pertence ao Senhor. Do Senhor Amém. é a terra e toda a sua plenitude. Amém. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vou chamar aqui a Camila aqui, pastor. Só não vou deixar 3, porque geralmente quando deixa 3, a live Isso. pode cair, etc. Fica Tá. ruim. Então Mas eu vou olha quem já sair tá aqui, aí. ó. Entrou aí a labareda de fogo, Camila. Vamos. Um abraço, tchau, gente. Valeu, pastor. Forte abraço. Ei, Camila. Boa noite. Fala, meu povo! Fala, deputado! É só eu Tudo bom, sair aqui, Nicolas? né? Bom te ouvir. Deixa eu ver Que aqui. bom estar aqui com vocês nessa noite. Melhor você me desconectar aí, Nicolas. Eita. E desconectou a Camila. Caiu a Camila. Ó, daqui a pouco vai falar que eu sou machista. E eu sou... Sangue de Jesus. Deixa eu ver aqui. Acho que é melhor eu sair. Eu né? acho que eu acho que eu vou colocar aí. Tá vendo? É o... Eu acho que Agora tu me foi. desconectou. Foi, eu fui desconectar ele, desconectei você. Perdão, Camila. Como você Imagina. está? Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Você tá bem? Tô bem, graças a Deus. Gente, é difícil não conhecer, né, Camila Barros, mas eu peço, pastor, que você, né, se apresente para que você diga, né, o que te levou, né, o seu coração a poder aceitar aí esse convite para estar aqui com a gente nesse 21 dias de oração e jejum pelo Brasil. E já pode lançar aí a sua palavra que nós queremos te ouvir. O que me trouxe aqui é o propósito, né, que Deus tem com as nossas vidas. Nós somos ferramentas na mão de Deus. Então, quando a gente vê alguém como você, alinhado àquilo que Deus quer fazer com a terra, a gente se posiciona no mesmo ângulo, né? Então, o que me trouxe aqui foi a oração, foi a palavra, foi a busca, foi a súplica, foi o propósito. E eu acredito que é a mesma coisa que trouxe, sem dúvida nenhuma, a maioria das pessoas que estão conosco agora para buscarem ao Senhor em oração. Amém. A presença de Deus tem esse poder, Nicolas, de atrair as pessoas, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que a audiência que essa galera está dando aqui agora tem a ver com isso, com o propósito. As pessoas querem Deus, elas querem suplicar ao Senhor, elas têm esperança, Amém. elas acreditam que, apesar das diversidades, dias melhores virão, porque elas sabem que isso depende do nosso posicionamento. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você tem se posicionado e, através do seu posicionamento, você tem chamado essas outras pessoas, como o pastor Marcos Salles. Eu fiquei muito feliz de você ter aberto a live no primeiro dia com o seu pai. Isso fala não só de um princípio de honra muito elevado, mas de uma cobertura que te dá um respaldo muito grande. Então, a gente sente a confirmação, a presença de Deus em tudo isso, e poder fazer parte disso é uma honra. Eu queria te agradecer de verdade por ter lembrado aí de mim. Então, é isso. Eu sou movida ao que Deus quer fazer. Amém. Então, eu sei que Deus está nesse mover. Amém. E por isso eu me alegro de estar hoje aqui. Obrigada por ter convidado a gente, né? Não só a mim, mas a todo o Brasil. Essa galera que está aqui, ela representa uma parcela muito significativa de intercessores dentro da nossa nação. Essas 60 mil pessoas que estão conosco aqui agora são pessoas que querem fazer parte de um clamor. São pessoas que não abriram mão da sua nação. São pessoas que acreditam na força da intercessão. E eu ouso dizer mais. Até aquelas que já não oram tanto quanto deveriam, ou até se sentem afastadas, ou algumas indignas até, que às vezes a gente tem essas batalhas aí na mente, elas, na verdade, estão aqui porque elas acreditam no poder da oração, né? Então, é isso, é o propósito, e eu tenho certeza que haverá de Deus resposta para esses Amém. 21 dias, viu? Amém. Sobre mim é isso. Eu sou alguém que me movo por aquilo que Deus quer fazer. Então, crendo que Deus está aqui, aqui estamos nós juntos nesse propósito, para que o nome de Deus seja glorificado e para que o Senhor
não nos julgue nem nos recompense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com as suas muitas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Nós estamos aqui por causa das misericórdias. E é isso que nós viemos fazer aqui nesse segundo dia dos 21 dias de clamor e intercessão pelo Brasil. Pedir a Deus Amém, que pastor. tenha de nós misericórdia. Amém. Eu aprendi algo, né? Um princípio de que Deus nos usa pelo que nós somos e apesar do que nós somos. E de fato, né? É quando você fez uma análise muito boa aqui de que tem pelo menos, né, 62 mil pessoas neste momento agora, pelo menos, que elas querem algo novo, né? Que elas acreditam no poder da oração. Elas não simplesmente estão fazendo isso daqui como uma convocação, como eu sempre abro essa live aqui, de uma festa ou um mero bate-papo, mas é porque elas creem que precisa de algo mais no nosso país. Né? O nosso país tem mais de 60% ou 70% de cristãos e muitas das vezes a gente se para e pensa assim, e por quê? E por que que a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta miséria, a gente vê tantas pessoas longe, né, do Senhor, sendo que há tantos cristãos? E quando, né, isso veio no meu coração, de chamar pessoas alinhadas ao reino, foi realmente para trazer, né, uma mensagem a respeito da oração. Todos os homens, que eu já li, seja Billy Graham, seja o Bill Hybels, seja assim, as pessoas que realmente eu olho e falo assim, eu não sou nada. Sabe? Como Spurgeon fala, né, quando eu vejo o cristão que eu deveria ser, eu tenho vergonha daquele que eu sou. E quando eu olho para esses caras, todos sem exceção, eles colocam a oração em primeiro lugar como a maior e melhor arma que nós temos para poder combater. E vejo que nós hoje, infelizmente, a gente dedica muito pouco do nosso tempo para usar essa arma. Então eu deixo com você aí, né, durante esse período aí, pode usar o seu tempo à vontade para poder, de fato, discorrer a respeito da oração. A gente pode, obviamente, ser dinâmico aqui na conversa, mas quero te ouvir. Desejaria te ouvir também. Depois que você citou Spurgeon, meu coração já está aberto para poder te ouvir. Mas eu agradeço essa oportunidade. Vou pegar o gancho daquilo que você começou a falar sobre oração, que de verdade, todos eles colocaram isso como uma prioridade, né? Mas tem um deles que você não citou, e eu gostaria de pegar esse gancho de oração e citar, que é Tozer, né? Ele disse que ao ser questionado o que era mais importante, se era orar ou se era ler a Bíblia, eu amo a maneira como ele respondeu. Ele disse: o que você está me perguntando é a mesma coisa de responder se um pássaro voa com a asa direita ou com a esquerda. Ele depende das duas, né? Então, a oração eficaz é uma oração pautada na palavra. Porque uma oração eficaz deve ser uma oração regada de fé. E a fé genuína, ela só pode aparecer através da manifestação da palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que gera a fé e é uma oração com fé, né? Pedindo como quem crê e não como quem duvida, ou seja, uma oração de fé que se torna eficaz, que se torna produtiva e que faz com que o intercessor tenha prazer de voltar àquele lugar de oração. Não é a certeza de que ele vai ser respondido, é a certeza de que ele está sendo ouvido, porque ele está colocando diante de Deus a manifestação da sua fé baseada na palavra. E todas as vezes que você faz isso, Deus vai corresponder. Às vezes não imediatamente falando com você aquilo que você quer ouvir, mas lhe dando um apontamento, um sinal, uma resposta ou força para continuar intercedendo até que você se adeque àquilo que Deus quer falar, porque Deus corresponde à sua palavra. Não existe oração pela palavra que Deus não ouça, porque ele é fiel a si mesmo e não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus, ele não nega a sua palavra, ele corresponde à sua palavra. Ela nunca volta vazia, antes ela vai e faz aquilo que lhe apraz. Então, orações inteligentes são orações embasadas na palavra. Por isso que as maiores manifestações da presença de Deus, da glória de Deus, das respostas de Deus, dos direcionamentos de Deus, são através das expressões que manifestam a palavra de Deus. Os louvores cantados, as palavras pregadas, as orações verbalizadas, tudo aquilo que manifestar a palavra de Deus, manifestará Deus, o Deus da palavra. De todos os evangelistas, João, ele tinha tanta consciência disso, que ele começa a biografia de Jesus Cristo totalmente diferente dos demais.
ele já começa apontando para Cristo como verbo, não apenas no Novo Testamento, mas lá no Gênesis. No princípio era o verbo é o quê? Palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E falando de Jesus, ele vai dizer, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não está dizendo que não lutaram contra Jesus, mas está dizendo que não prevaleceram. Porque nada pode resistir à palavra de Deus. É a palavra de Deus. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, meu incentivo aqui para todas essas pessoas, e também para nós que estamos aqui, é, em primeiro lugar, que nós venhamos reconhecer o Senhor da palavra, orar em nome de Jesus, para que essa oração seja eficaz, e compreendendo que o comprometimento de Deus, que o comprometimento do céu, que o comprometimento da ação do Espírito Santo em nosso favor, em favor das nossas súplicas, tem a ver com as palavras de Deus que colocamos em intercessão. O que eu estou dizendo? Vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Você não pode orar a sua necessidade, você precisa orar o que a palavra de Deus diz a respeito da sua necessidade. Amém. E é isso que vai tornar a sua oração poderosa. Por exemplo, se eu estivesse com necessidade de uma comida aqui agora, eu poderia chegar e dizer aqui agora, Deus, eu preciso muito dessa comida. O Senhor sabe que eu sinto fome. Por favor, me traga a comida. E sem dúvida nenhuma, ele não é um Deus de ouvidos agravados, nem de mãos encolhidas. Mas ele corresponde imediatamente à sua palavra. João capítulo de número 15. Jesus disse, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que está em mim dá fruto, eu podo para que ela dê mais fruto. Toda vara que está em mim e não frutifica, eu corto e lanço no fogo. Estai, pois, em mim, e as minhas palavras vão estar em vocês. E, ou seja, dentro desse contexto, se vocês estiverem em mim, vocês vão provar que vocês estão em mim, trazendo em vocês as minhas palavras. Aí veja o contexto. E, nesse contexto, das minhas palavras em vocês, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Aí, meu irmão, aí, intercessor, aí, nação que está clamando por um avivamento, que está clamando por justiça, que está clamando por misericórdia, que está clamando por braço de Deus estendido sobre o Brasil. Aí, olha o que diz o texto. E tudo o que pedirdes ao Pai, eu farei. Dentro do contexto de que eu manifesto em oração a palavra de Deus que está em mim, ele não vai reunir, ele não vai pensar, ele não vai me provar. Eu creio no que a Bíblia diz, Nicolas, e o que está escrito no texto é: e tudo que pedirdes ao Pai, desde que as minhas palavras estejam em vocês, ele vai atender. Será feito. O que o texto diz é isso. E será feito. Então a gente tem que se ligar aqui na seguinte pergunta: por que as minhas orações não estão sendo respondidas se eu conheço Deus? Eu estou aqui partindo do princípio, uma vez que esses 21 dias de oração, eles são uma convocação ao povo cristão no Brasil. Então eu estou partindo do princípio que nós que estamos aqui, ou a maioria da audiência que está aqui agora, está enxertada na videira. Então, a pergunta que nós devemos fazer é: se eu conheço Deus, se eu reconheço o senhorio de Cristo como único mediador entre Deus e os homens, se é a Ele que eu oro, se é por Ele que eu intercedo, se é por intermédio dEle que eu busco apresentar a minha necessidade, a minha fé, a minha esperança e a minha súplica, por que essas orações não estão sendo respondidas? Se eu estou me dirigindo a quem pode fazer, se eu estou falando com quem tem poder para realizar. Então você tem que se fazer essa pergunta. Por que não está sendo respondida? A palavra de Deus responde sobre isso. Pedi e não recebeis. Não porque não conhece o endereço, não porque não sabe para quem está pedindo, mas diz o texto, porque pedi mal. Porque vocês pedem segundo a vontade da carne, para gastar nos vossos próprios deleites. Eu vou falar um negócio muito importante, Nicolas, porque eu vejo através da sua vida, da sua humildade e dessa oportunidade de oração e de palavra, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de declarar a palavra de fé, mas também de denunciar para que haja conserto. E eu vejo nessa noite uma oportunidade da gente, como cristão, também manifestar o desejo do conserto. Amém. E é o quê? Não utilizar-se de todo o acesso que a gente tem ao poder de Deus, à unção que desata o jugo, à oração, para pedir mal. Porque quem pede mal não recebe o que pede. O que Tiago afirma dentro desse texto que a gente está colocando aqui agora, sobre pedir e não receber porque vocês pedem mal,
O que ele coloca é o seguinte: vocês pedem para gastar nos vossos próprios deleites. Então, aonde eu quero lançar aqui, um dos motivos pelo qual às vezes a nossa oração não é atendida, a nossa súplica é verdadeira, mas se a nossa motivação for vingança, Deus não ouve. Ou melhor, ele ouve, mas não responde. A Bíblia diz que na ira, a justiça de Deus não opera. Enquanto os cristãos manifestarem a sua oração de súplica baseada na nossa necessidade de justiça, que é verdadeira, que é coerente, que é íntegra, mas a motivação por trás dela for a ira, não haverá de Deus uma intervenção. O que o Senhor nos disse foi: se vocês odiarem os que vos odeiam, que diferença vocês têm dos publicanos? E agora vamos traduzir publicanos para dentro do nosso contexto de hoje, porque não somos judeus, somos os gentis que são apresentados nesse texto. Que diferença vocês vão ter deles? Ou seja, daqueles que não me servem. Jesus está falando isso para os seus discípulos. A gente tem que se pôr a pensar nisso na condição de cristão. Aí Jesus vai dizer: se vocês só amarem o que vos amam, os que amam vocês, que diferença vocês terão deles? Mas eu vos digo, sabe o que ele está dizendo? Eu não chamei vocês para serem recíprocos, eu estou chamando vocês para serem meus discípulos. E meus discípulos não rebatem na reciprocidade, eles rebatem na diferença. Tanto é que ele continua no sermão, na pregação, dizendo assim: se lhe baterem uma face, oferece a outra. Se te pedirem para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se te pedirem a túnica, dá também para ele a capa. Sabe o que ele está dizendo? Não trafegue correspondendo às armas, às expectativas, os debates na mesma altura do mundo. Sublimem. Eu chamei vocês para andarem, de maneira superior. E essa superioridade, ela não se apresenta no nosso debate apenas de argumento inteligente, mas nas nossas atitudes, sobretudo em oração. Em oração. Jesus, então, continua, e para o nosso espanto, ele diz: amai os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Mano, eu vou te falar de mim. É difícil você dobrar o joelho e orar pelo teu ofensor. Eu tô dentro nessa aí também, tá? Difícil. É difícil você olhar para quem tem a chibata na mão e tá, te arrebentando e lutando contra tudo que você acredita e constrói para fazer um país melhor, e acreditar que a misericórdia de Deus é grande a tal ponto que ela não cobre só a mim, mas ela também pode alcançar a mente desse agressor. Entende? É muito difícil. Porém, as armas que nós temos, disse Paulo, não são dessa milícia carnal, mas elas são poderosas em Deus porque são espirituais. Então a gente está tendo a arma certa, mas está usando da maneira errada. E quando eu digo a gente, eu estou falando de maneira generalizada porque todos nós estamos tentados a cometer esse pecado. Me bateu, vamos para cima. Sobretudo quando você sabe que você está do lado certo. Então você fica respaldado para achar que você pode partir para cima. Só que não adianta usar as armas certas com a motivação errada, porque quem dá utilidade às nossas armas é o Deus que nos chamou. E ele está dizendo: enquanto a motivação for vingança, a súplica pode ser sincera, mas ela não será atendida. Falando isso, eu quero entrar num ponto que eu queria abordar aqui para poder devolver a bola para você, que é sobre o poder da intercessão. Você estava falando aí sobre oração, e o tema desses 21 dias passa por oração, né? E enquanto você estava falando, o Espírito de Deus falou algo maravilhoso comigo. Ele disse assim para mim: vocês aqui agora são frutos de intercessores, de gente que não tem acesso à internet, de gente que é anônimo, mas de gente que está na madrugada, Nicolas, e ora mais do que eu e você, crê mais do que eu e você. Gente a quem por algum motivo Deus não deu a envergadura do alcance público, mas Deus deu a envergadura do alcance celestial. É gente que não coloca essa quantidade de pessoas numa live, mas coloca anjo, aonde a voz da intercessão dele alcança. E enquanto você estava falando sobre oração, Deus falou assim para mim: diga para esse povo que está presente. E eu acho isso lindo, porque é um jeito de Deus dizer assim: vocês não são o máximo não, tá? Vocês não são nada. Foi como você disse, quando eu vejo o cristão que Spurgeon, que Billy Graham, que John Wesley, e que esses que são anônimos nossos, mas conhecidos do céu, estão em oração, eu vejo o cristão que realmente eu não sou e o tanto que ainda falta para eu ser. E Deus me mandou trazer a memória dessas pessoas.
que não têm esse poder de alcance que nós temos aqui, mas através do poder de alcance que elas têm em oração, nós estamos aqui. E o Senhor nos levantou apesar de nós, para que apesar de nós possamos levantar essas outras pessoas que estão aqui nos ouvindo, para que eles, independente do alcance que eles tenham, publicamente ou intimamente no seu quarto secreto, também alcancem outros. E nisso Deus veio falando comigo numa avalanche aqui agora sobre a força de um intercessor. Então, para esse momento aqui de live, eu quero deixar para a meditação de todo mundo, Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, na parte em que ele diz: a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E eu estou dizendo isso para poder dizer que se levantem os intercessores do Brasil, que se levantem os intercessores que amam a nossa nação, os pais que amam os seus filhos e não querem se sentir obrigados a daqui a uns anos ter que exportar os seus filhos para outros lugares para terem uma educação. Porque a nossa nação é tão rica e ela é portadora de tão grandes promessas, e a nossa intercessão pode facilitar o cumprimento dessas promessas, né? Tiago, ele disse que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. E agora, meu amigo, se você me permitir, eu quero chamar a responsabilidade do nosso povo que está aqui para dizer para eles que tem uma frase muito bonita que diz assim, eu não sei quem falou, me perdoa, se alguém souber pode colocar aí nos comentários quem é o autor. Tem uma frase muito bonita que diz assim: a oração não é poderosa por causa de quem faz, ela é poderosa por causa de quem a ouve, atribuindo, né, a soberania e a majestade de Deus. Ela é muito bonita, mas ela não é toda a verdade. Ela é muito bonita, mas eu preciso acrescentar algo a essa palavra que é tão bonita, mas que nos leva a pensar, e a pensar sempre de acordo com o que a Bíblia diz, para que tenha resultado o nosso pensamento e as nossas atitudes. Porque tudo que está fora da palavra não tem o mesmo poder de alcance. Então, ok, a oração não é poderosa por causa de quem faz. A oração é poderosa por causa de quem a ouve. Só que quando o Tiago diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos, ele está chamando não quem ouve ao compromisso, mas quem faz, quem intercede. Então eu quero chamar ao compromisso agora, antes de você nos conduzir aí em oração, aqueles que sabem que ele ouve. Mas a segunda pergunta desta noite é: como está a vida de quem faz? Amém. Porque a verdade é que quem faz uma oração não quer ser apenas ouvido, escutado, mas quer ser considerado, quer ser atendido. E aí já não depende do que ele ouve, depende do que você fala. E depende de como você fala. Eu escrevi uma frase aqui no papel para eu não esquecer, enquanto eu refletia sobre Tiago 5, e ela diz assim: o Espírito de Deus me disse assim: a oração é poderosa sim, por causa de quem ouve. Mas quem a ouve decide atender dependendo de quem faz e de como faz. A oração, Daniel fez um propósito, né? E a oração insistente dele, né, ficou impedida por um tempo, mas quando veio a resposta de Deus a Daniel foi que desde o dia em que ele colocou no coração atender e responder o clamor dele, Deus já havia decidido em favor dele, porque ele era um homem muito amado aqui nesse contexto, Nicolas, significa muito considerado. Então eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Daniel era o tipo de pessoa que quando se punha a orar, antes que o que estava no coração dele se tornasse verbo em sua boca, Deus já enviava a resposta pelo nível de consideração que ele tinha no céu. Então isso, meu amigo, leva a gente a pensar que sim, é poderosa por causa de quem ouve, mas só é efetiva, Amém, pela conduta de quem faz. Então a justiça que a gente quer provocar nos homens precisa começar dentro da nossa casa. A gente precisa procurar o caminho da integridade diante de Deus, o caminho da honra diante de Deus. E falando sobre intercessão, eu queria convidar esse povo aqui agora a orar conosco e entender, fazê-los entender pelo Espírito de Deus, porque só Ele pode nos levar a esse entendimento, de que sim, a sua oração, irmãzinha, você aí, ó, que está aí do outro lado agora pensando, puxa, Camila, mas Deus vai ouvir a minha oração? Se ela for uma oração de alguém que tem procurado, né, caminhar em retidão diante do Senhor, Ele está aguardando a sua oração. E para você que
está aí do outro lado e se sente indigno. Você está aqui acompanhando a live e você está dizendo assim aí do outro lado. Aí eu vim aqui para poder ver vocês orarem e crer na oração de vocês, mas eu não me sinto digno de orar. Eu também não me sinto, e é por isso que o sangue de Jesus é que nos habilita. E o outro lado de quem está culpado, pensando, eu não vou orar agora, porque... Camila, vocês vieram do culto. Tem alguém aí agora do outro lado dizendo, vocês vieram do culto, eu acabei de chegar da balada. E entrei aqui porque estou gostando do que estou ouvindo. Pois eu te digo que o sangue de Jesus Cristo também tem poder. Amém. Se você reconhecer o senhorio dele, também tem poder para te purificar e te tornar mais alvo do que a neve. Então, assim, há poder na nossa intercessão. E eu estou sentindo de Deus de falar aqui para quem está ouvindo a gente, Nicolas, não invalide a sua intercessão achando que esse poder só está diante de quem ouve e que você não vai ser ouvido por causa da sua indignidade, porque o sangue de Jesus Cristo te purifica. E um dos nomes de Jesus é o justo. Amém. Paulo vai falar isso em Colossenses, Paulo vai falar isso, não estou me lembrando agora do texto, mas João também vai falar isso, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 1, ele vai falar Jesus Cristo, o chamado justo. Então, assim, quem nos justifica é o Senhor. Justo para falar com Deus, só Ele, meu irmão. E é por isso que a gente ora em nome dEle. Jesus nos deu essa direção. Ele disse o quê? O que vocês pedirem ao Pai, Ele vai fazer. Porque quando Ele olhar para vocês e vocês manifestarem a minha palavra, Ele não vai ver vocês, Ele vai me ver. Porque aí, agora eu e o Pai somos um, e vocês comigo são um no Pai. Então, reconheça o senhorio de Cristo, você que está acompanhando a gente aqui na live, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Segundo, ore em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor não corresponde às nossas necessidades, Ele corresponde à sua palavra. Eu preciso falar isso aqui, Nicolas, eu sei que eu estou falando muito hoje, mas eu acho que... Por favor, pode falar. Eu acho que quem falou para você me chamar já sabia que eu falava muito. Mas eu prometo, eu já estou encerrando, eu prometo. A palavra do Senhor, ela diz assim, porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu tenho que falar algo para os intercessores aqui. Deus não trabalha para quem precisa. Deus trabalha para quem espera. Se você continuar achando que Deus só trabalha para quem precisa, o Deus que você hoje diz amar e o Deus que você hoje diz adorar, em pouco tempo você vai se virar contra ele. Porque você vai começar a pesar essa justiça sua na balança e vai começar a dizer, por que Deus não ajuda mais esse que precisa mais do que aquele? Por que esse aqui está mais na prova? Por que esse não foi curado? Por que o outro está curado? Porque você começa a medir o caráter de Deus baseado na sua justiça. E aí você ora baseado por necessidade. Deus, eu vou orar por fulano, porque o fulano precisa mais, então eu quero que o Senhor abençoe ele. Só que a ação da mão de Deus não é movida por necessidades. A gente tem que entender isso. Não é fácil falar, é menos fácil ainda ouvir, mas eu não vim falar o que eu penso, eu vim falar o que a Bíblia diz. Deus se move nas necessidades, Camila? Move, não tenha dúvida, mas a prioridade da ação de Deus não é necessidade, é expectativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Não pare de interceder. Amém. Porque Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera, para quem deseja. Então é por isso que nós que estamos aqui representando uma fatia de cristãos poderosos na nação brasileira. E por que, Camila, que você diz poderosos? Porque, meu irmão, se Israel tinha milhões de habitantes e 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, mas que continuavam intercedendo ao Deus de Israel, foram o suficiente para gerar a manutenção de justiça, avivamento, honra, de preparo de caminho para que o Messias viesse ao mundo. Você imagina, só aqui nós temos 78. Vamos jogar aqui para o alto que 8.000 é só espia, é só inimigo, é só gente que veio para interceder contra. Mas vamos lá, vamos jogar aqui. Meu irmão, se 7.000 fez o barulho que fez, se Paulo sozinho chegando em Éfeso, o anúncio que era dito ali é que aqueles que andavam com ele alvoroçavam o mundo, o que 50.000 orando 21 dias não pode fazer dentro da nossa nação? Eu já tô quente. Eu já quero falar em línguas aqui. Amém, glória a Deus. Amém. Então
diminua aquilo que o Senhor nos confiou. Não oramos os nossos sentimentos, não oramos os nossos desejos, não oramos as nossas necessidades. E é aqui que está a garantia de resposta de que Deus vai ouvir o nosso clamor, Nicolas. Por quê? Porque oramos a sua palavra e todas as vezes que apresentamos diante de Deus a sua palavra, Deus manifestará diante da sua palavra o seu poder. Glória a Deus. Manifestará a sua misericórdia, manifestará a sua justiça, manifestará o seu avanço, manifestará a sua separação, manifestará quem é trigo e quem é joio. Ele manifestará o justo do pecador, manifestará o ímpio e separará do iníquo e do justo. Ele vai separar, ele vai manifestar. Foi a sua palavra que separou luz e trevas em Gênesis capítulo 1. Então, não são as minhas vontades, é a palavra de Deus. Quando nós, quanto intercessores, pararmos de interceder, motivados por vingança, quando nós, intercessores, pararmos de interceder, motivados pela vaidade da santidade, para eles verem que eu sou crente, para eles verem que o poder está conosco. Vanglória, Deus não responde. Pedidos motivados na vaidade da nossa carne, para ver que Deus é com os cristãos. Irmãos, Deus não divide a sua glória nem com os cristãos. Amém. A glória é dele. Amém. E se não for para a glória dele, não haverá poder na sua manifestação, mesmo que seja ele o endereço das nossas orações. Então não é apenas por causa de quem ouve, mas é também o posicionamento de quem faz, que vai gerar o efeito da oração que nós queremos, não só nesses 21 dias, mas em toda a nossa vida. Deus tem muito para o Brasil, Nicolas. Amém. Eu fiquei muito feliz de ter ouvido esse convite, de você ter me chamado. Primeiro porque eu reconheço a sua autoridade na sua condição de parlamentar. Isso tem um significado muito grande. A cobertura que você está trazendo para nós, intercessores, hoje, estando lá dentro. Porque o mundo espiritual trabalha com hierarquia espiritual. Se eu trago isso de cá, amém. Muito pode ser em seus efeitos. Mas veja, o poder de que isso venha de quem está aí dentro, que nesse caso é você, nos dá muito mais legitimidade. Se não fosse assim, Mardoqueu era muito mais próximo de Deus do que Esther. Mas ele chamou Esther para ela tocar em Assuero, porque ele sabia os caminhos pelos quais Deus trafega. Você é um instrumento leve e de fácil manuseio nas mãos de Deus. Benditos que vêm em nome do Senhor. Bendito seja Amém. você e todos os que vêm aí nessa corda que você está puxando. Então, eu estou muito feliz de estar hoje aqui, podendo trazer uma palavra de esclarecimento e de despertamento para mim, porque Deus fala comigo também. Amém. E para todos vocês que estão aqui. Vamos orar com amor. Amém. Tá? Não é... Eu não estou dizendo que a gente vai amar o inimigo do dia para a noite, não. Eu ainda tenho trabalho também em processo de conversão. Mas vamos purificar as nossas orações, vamos pelo menos separá-la dos nossos sentimentos, entendeu? Porque os nossos sentimentos vão atrapalhar a efetividade da nossa intercessão. Deus trabalha por aqueles que esperam nele, ok? Gênesis capítulo de número 18, Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Vou falar só isso aqui para a gente orar. E Abraão começou a ouvir a conversa dele com dois anjos. E Sodoma e Gomorra, Ló, sobrinho de Abraão, muito amado, porque ele cuidou dele quando seu irmão morreu, depois seu pai morreu. Então ele cuidava daquele sobrinho como se fosse filho. E aí teve que se apartar para viver o cumprimento da promessa de Deus. Enfim, e Ló habitava ali nas regiões de Sodoma e Gomorra. E Deus, por causa do pecado de Sodoma e Gomorra, havia sentenciado a sua destruição. Automaticamente, Abraão, ao ouvir essa conversa, vai se posicionar no lugar do intercessor. E ele, com muito jeito, muito constrangido, ele vai começar a dizer, vai ter um diálogo impressionante, que é o diálogo do intercessor. O diálogo do intercessor é impressionante. Porque o intercessor, ele pode orar pelo cabra mais corrupto, mais desgraçado, mais infeliz da face da terra, que Deus tem prazer em ouvir, não o corrupto, não o desgraçado, não o infeliz, não o endemoniado, mas o intercessor. Eu sei que o pessoal pensou em alguém aí. Você foi falando, as descrições bateram. E pelo intercessor, Deus visita até o mais desgraçado e miserável dos homens. Mateus capítulo 15, que o diga, a cananeia clamava por uma filha miseravelmente endemoniada.
Deus não ouve endemoniado, Deus não tem compromisso com o endemoniado. Mas a mãe dela clamava assim: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que mulher inteligente. Sim. Ela sabia que o compromisso de Deus era em atender o intercessor e não o alvo da intercessão. Então, para chegar no alvo, Deus ouve o intercessor. Olha a inteligência dessa mulher. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, por amor a ela, Jesus liberta a filha dela. Tá entendendo, cristãos do Brasil? Se a gente orar com amor, pode ser o maior lastro de miséria. Se a gente orar baseado na justiça de Deus e não na nossa, e clamar a Deus misericórdia, você pode pedir pela maior tragédia que for, pela circunstância mais adversa que nós estamos vivendo. Deus filtra no intercessor e atinge o alvo. Então ele liberta quem tem que libertar, ele livra quem tem que livrar, ele abre aonde tem que abrir, por causa de quem intercede. Mas voltando para Abraão, para a gente encerrar, Abraão ouve que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, lembra de Ló e despretensiosamente vai entrar no ministério da intercessão. Ele vai dizer assim: Senhor, e se tiverem justos naquela cidade, vai destruir o justo com o pecador? Jamais o Senhor faria isso, iria destruir. É interessante ele tentando levar Deus na conversa dele. Aí o Senhor disse assim para ele: se houvesse 50 justos ali, eu não destruiria a cidade inteira. Nicolas, eu queria muito que a gente lembrasse desses números aqui, porque Deus já falou dos 7.000 e Israel tinha milhões. Se 7.000 fez o que fez. Agora você vê, nesse diálogo de Deus e Abraão, Deus está dizendo que se tivessem 50 numa cidade de milhares, ele pouparia a cidade inteira por causa desses 50. Ou seja, por causa de dezenas, Deus cobre milhares. Amém. Deus diz: não, eu não destruiria a cidade. Aí Abraão vai dizendo: me perdoa. Se tiver 45, se tivesse 45, eu não destruiria. Ou melhor, ele diz assim: se tivesse 40, eu não destruiria. E Abraão diz assim: me desculpa, como quem diz, eu sei que eu não tinha que estar me metendo nessa conversa, mas se tivessem 30. Aí Deus diz assim: se tivesse 20, eu não destruiria. Aí Abraão diz assim: perdoa o abuso do teu servo, mas se tivessem 10. Aí o Senhor diz para ele: Abraão, se tivessem 10, eu pouparia a cidade inteira. O que eu entendo? Que nem Ló e a sua casa eram justas diante de Deus. Deus não responde a Abraão. Ele se ausenta. Pode olhar depois, Gênesis capítulo 18. Ele se ausenta, os anjos vão verificar Sodoma e Gomorra para a destruição. Mas antes de destruir, os anjos vão na casa de Ló, são recebidos por Ló, mandam Ló e a sua família saírem de casa. Eles não saem de casa, se demoram. Por verem que eles se demoram, o texto diz que os anjos que foram para destruir Sodoma e Gomorra pegam Ló, sua mulher e suas filhas pela mão e leva eles para fora da cidade, porque a destruição já haveria de começar em Sodoma e Gomorra. E o texto, versículo 29 do capítulo 19, o texto vai dizer assim: e livrou o Senhor a Ló e toda a sua casa. Não foi só Ló, não. Livrou a Ló e toda a sua casa por amor a Abraão. Olha o poder de um intercessor que ama a glória de Deus e não a glória do seu nome. Que ama a glória de Deus e não a glória de esfregar as suas orações respondidas na cara dos outros. Eu acho isso tão lindo, porque Deus não afagou Abraão dizendo assim: tá bom, meu filho, eu vou atender teu clamor. Não. E é isso que a nação brasileira também tem que entender. Deus não tem que trazer vários sinais no céu e nem reportagem nenhuma para poder dizer: ó, eu estou ouvindo a oração de vocês. Não. Quando Deus não fala, é porque ele está disposto em agir, ele está trabalhando, sabe? Assim como enquanto aquela mulher cananeia clamava e Jesus não lhe respondia, mas ele estava ouvindo tudo que ela falava. A mesma coisa foi Abraão. Ele não disse para Abraão: Abraão, tá bom, vou atender teu pedido. Não falou nada, deixou o cara no seco. Mas foi lá e fez aquilo que ele sabia que o coração de Abraão desejava. Porque Abraão também não pediu. Abraão também não chegou a dizer: Senhor, por favor, meu sobrinho, que eu reconheço como... Não falou. Foi só o sentimento. Deus viu o coração dele. Foi lá e livrou o cara e a casa todinha dele. E ele não era justo, mas fez isso por amor a Abraão. Então quem é Abraão? Um intercessor. Amém. Quem foi a mulher do fluxo de sangue? A cananeia. Uma intercessora. Amém. Esse convite que você fez para nós, quanto nação brasileira, o que o Senhor está dizendo? Estou chamando vocês como meus
intercessores. Intercedam a minha palavra, intercedam a minha vontade, intercedam a misericórdia. O que eu queria te pedir, amigo, e eu vou concordar com você em oração aqui, quando você nos elevar a Deus em oração, peça a Deus misericórdia. Amém. Por favor. Bartimeu pediu misericórdia e foi atendido. A cananeia pediu misericórdia e foi atendida. A oração de Abraão falava sobre misericórdia. O desejo dele manifestava misericórdia e foi atendido. É muita arrogância nossa hoje. Eu vou falar. Achar que a gente tem know-how o suficiente para dizer: Deus, faz justiça, você me desculpa. Mas se Deus decidir fazer só justiça e não misericórdia, vai sobrar para a igreja também. Porque a justiça de Deus é balança fiel. E é por isso que quando os sacerdotes se apresentavam diante de Deus para interceder pelo povo, seja Moisés e seja qualquer sacerdote, eles diziam, não justiça, mas eles se colocavam na posição de misericórdia em favor do povo. Senhor, tem misericórdia. O que Daniel orava? O que Jeremias orava no auge do pecado de Israel? Senhor, não nos recompense de acordo com os nossos pecados, mas de acordo com a tua misericórdia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Porque eu sei que se o Senhor vier para trazer justiça, não sobra ninguém, nem quem está intercedendo. É isso que ele está dizendo. Então vamos pedir misericórdia, gente. Amém. Vamos abandonar a vingança que está associada à vanglória e vamos pedir a Deus misericórdia de nós, dos nossos filhos, da nossa fé. Vamos usar maior tempo da nossa oração pedindo Deus para favorecer o que cremos do que para abater os que não creem. Vamos usar mais tempo falando do que o nosso Deus pode fazer por nós. Amém. Sabe? Em oração e intercessão. Então é isso. Tá bom? Vamos interceder. Amém. Glória a Deus. O tempo da pastora Camila é 15 minutos, mas eu não seria maluco de parar ela de falar do tanto que... Pode voltar, pastor. Do tanto realmente que foi gratificante e engrandecedor para nossa alma. E eu te peço aqui para que você não faça, para quem está assistindo aqui, dessa oração uma oração como qualquer outra. No qual sentido? Tem gente que vai, pastora, para a igreja hoje sem esperar nada novo mais. É como se todos os cultos, ou todas as orações, todos os encontros, todas as vigílias já tem um roteiro escrito. Você vai entrar, o pastor vai falar, a gente vai cantar e depois eu vou embora. Sendo que, na verdade, a gente precisa compreender que quando nós vamos à igreja, ou quando nós nos reunimos para poder orar, o Espírito Santo está com a gente. Então, a gente tem que aproveitar esse momento como um momento assim, de novidade, Senhor. Sabe, faça dessa minha oração um intercessor mais real, me dá meu coração mais próximo ao teu, faça com que as nossas orações cheguem até os seus ouvidos, as suas narinas, como um perfume suave, não somente como uma oração qualquer, que a gente vai pedir, sabe, de qualquer maneira, ao invés de orar, para pedir simplesmente, ore para que Deus te ensine a orar bem, porque as orações mal feitas, Deus não vai escutar, porque a gente acaba não orando correto. Então peça para, antes de você ir fazendo sem compreender, peça para que Deus faça com que você aprenda primeiro a orar e assim a sua oração realmente vai ser muito mais assertiva e vai chegar aos céus. Então, pastora Camila, eu vou fechar aqui os comentários, que esse é o momento agora que a gente ora. Eu fecho aqui o meu microfone para estar em concordância e a partir do momento que você dizer amém, eu vou abrir novamente aqui os comentários, para as pessoas também concordarem a mim, e depois eu vou te perguntar a pergunta aí que eu estou fazendo para todo mundo, tá bem? Então eu vou fechar aqui meu microfone aqui e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em Tua presença nessa noite, nós queremos te render graças pelas Tuas muitas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Obrigada pelo livre acesso, pelo caminho que o Senhor abriu, para que jamais perdêssemos o contato contigo, pelo tanto que o Senhor nos amou e nos ama eternamente. Jesus Cristo, o único caminho, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que é o novo e vivo caminho. Como disse o Nicolas, né? Sempre na expectativa de novidade, o caminho é novo e a nossa expectativa é nova hoje mais uma vez, por causa dele, na certeza, na confiança de que por intermédio dele, no seu nome,
que é sobre todo nome, nossas orações podem ser respondidas, nossas súplicas podem ser atendidas. É nessa esperança que o Nicolas, que eu, que milhares e milhares de brasileiros nessa noite entram em oração, nesse segundo dia dos 21 dias de propósito, para te buscar, Senhor. Nós queremos rogar a tua misericórdia, como teu filho falou, como a tua palavra tem sido ministrada aos nossos corações nesta noite. Nos ensina a orar. Espírito Santo, Espírito Santo, nós levantamos agora as nossas vozes a ti e te pedimos, nos ensina a orar como convém, porque é o Senhor que nos ensina, é o Senhor que nos leva a um caminho de súplica, que corrige as motivações erradas, que nos faz ser assertivos nas palavras, que dá a palavra aos sentimentos que não saberíamos reproduzir. Então, nos ajuda em oração, nos ensina a sermos intercessores saudáveis, benditos, benignos, revestidos de misericórdia, que antes de apontar os pecados alheios, desejam arrepender-se dos próprios, a fim de acharem graças, assim, a fim de acharmos graça aos teus olhos, para que sejamos não só ouvidos, mas também considerados, atendidos por ti, como foi Daniel, como era Moisés, como falava contigo Elias, para que as nossas orações sejam atendidas, como foi a da Cananeia, como tu teve misericórdia de Ló e de sua casa, por causa do coração de Abraão. Ah, Senhor, lembra-te de nós que somos pó. Ah, Pai, como disse Davi, fazemos dele as nossas palavras nesta noite. Ah, Senhor, não nos julgue segundo os nossos feitos, mas segundo as tuas misericórdias, porque se tu olhares para os nossos pecados, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, por isso és temido. Nós tememos o teu nome. Pai, também faço das palavras de Pedro as nossas palavras, quando ele disse: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Senhor, não temos nenhum outro a quem recorrer, porque ninguém tem a fé que nós temos somente em ti. Não esperamos de nenhum outro senão somente do Senhor. Por isso, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do legislativo, do executivo, do judiciário, de todo o parlamento, tem misericórdia dos cristãos, tem misericórdia. Nos coloca na posição de intercessores, para que podemos interceder, para que possamos interceder por aqueles que ainda não conhecem o teu nome, para somarmos o número dos salvos, para somarmos o número dos intercessores. Oh, tu és aquele que faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Tu és aquele que traz quietude, Senhor, aonde as palavras e os argumentos já não trazem mais resultado. Tu és aquele que pode aquietar. Tu podes aquietar onde as palavras de sorte humana não têm mais efeito. Vem sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ah, faça isso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, venha, venha. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa. Perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Por isso eu te peço, Senhor, nos dá graça para perdoar os ofensores. Nos ensina a perdoar, Senhor, os que nos amaldiçoam, os que nos maldizem. Nos ensina, Senhor, para que nós também possamos continuar tendo acesso a Ti. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação. Tentação do orgulho da nossa santidade, tentação da vanglória, da vaidade no cristianismo. Não, 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 não. Para longe de nós, Senhor. Suscita em nós tua verdadeira vontade, que diminuamos, que o Senhor cresça, que teu nome seja glorificado. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Nos livra, Senhor, de toda a tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém e amém. Amém. Glória a Deus, pastora. Eu quero te
Eu quero te agradecer por você ter atendido a esse convite aqui, mas por ser uma pessoa que está alinhada ao reino, que se preocupa com o nosso país. Obrigado de verdade por isso. E por fim, a última pergunta, né? Que qual foi a oração aí mais assim importante ou perigosa, um momento da sua vida que ela fez total diferença? Foi quando eu precisei me posicionar no mundo espiritual e orar contra a maldade mesmo, contra a malignidade. Eu não nasci no lar cristão, eu conheci, ouvi falar de Jesus na minha adolescência. Na minha infância, eu só ouvia falar sobre Deus. Ninguém, nem na minha família, nem no meu contexto de vida social, jamais havia falado o nome de Jesus para mim. Então, Jesus era uma pessoa muito distante, sabe? E quando eu ouvi falar de Jesus e conheci o Evangelho, aí então eu conheci o poder do seu nome e o poder da sua palavra. Então, quando eu entrei no processo de conversão, eu não posso ter constrangimento de dizer isso, apesar de saber que muitas pessoas que estão aqui não vão compreender, mas eu preciso falar por fé e para a glória de Deus. Eu entrei num processo de batalha espiritual muito grande. Eu era atormentada. Eu sei o que é ficar um ano sem dormir, Nicolas. Fiquei um ano da minha vida sem dormir. Quando dava 6 horas da noite, começava a minha aflição. Eu era atormentada. Se eu dormisse, eram só pesadelos, pesadelos demoníacos. Eu via espíritos que tomavam forma corpórea, como se fossem ser humano, como eu e você. Eu via objetos materiais, como cobertores, sem vento, sem ventilador e sem janela aberta, voarem de sobre mim por causa de uma presença maligna que me atormentava. Enfim, é um longo testemunho nesse contexto e eu tinha muito medo. Eu era uma pessoa apavorada, porque quem era crente era minha mãe, eu não era. Ela estava entrando em processo de conversão, eu estava só começando. E um dia eu entrei no quarto dela gritando, dizendo que o diabo estava lá no meu quarto. E foi assim que eu denominei na hora, era a única força de maldade que eu imaginava. E ela disse, ora, e eu dizia, eu não sei orar. E ela dizia, ora, e foi daí que veio o Grita Camila, e esse grita que eu grito até hoje. E ela disse: há poder no nome de Jesus, ore a ele para que ele repreenda. E a minha mãe me falava e eu repeti o que ela falava. Mas teve uma hora que ela parou de falar e eu tive que continuar. Então eu continuei orando e pedindo a Deus para repreender aquilo. E aí, quando acabou a oração, eu disse: posso deitar aqui? Dormir com a senhora? E ela disse: não, vai para o seu quarto. Ah, meu irmão, aí foi ali que eu conheci a oração. Porque eu orei porque ela falou, mas eu queria dormir ali porque eu ainda estava apavorada. E ela disse: não, Literalmente, você não onde o vai filho dormir chora e aqui. a mãe não vê, né? E ela disse: não, você não vai dormir aqui, você vai voltar pro seu quarto. E aí, quando eu voltei pro meu quarto, cara, eu voltei com todo medo, com o mesmo medo que eu saí de lá. E eu precisei começar a acreditar na prática da oração. Eu não dormi aquela noite, eu queria terminar essa história dizendo, e aí eu orei, e foi tudo uma... Não, não foi assim. Eu voltei morrendo de medo, eu não dormi aquela noite, só que no outro dia, quando ela foi pra igreja, eu fui também. E dessa vez ela não precisou me mandar, eu fui. Porque eu vi que eu estava travando a minha própria batalha. Então tem batalha que Deus deixa você travar sozinho, que é para você conhecer ele através do caminho da oração. Porque não Amém, glória a Deus. importa qual seja o seu chamado, a oração é igual para todos. É o mesmo caminho, né? E Amém. foi dali que eu comecei a orar e foi daí que Deus me deu autoridade para repreender esses espíritos que me atormentavam. Então, eu dou muito valor à oração porque ela me tirou de um lugar que nem terapia e nem remédio me tirava mais. Só a Glória a oração. Deus. Glória a Deus. Professor Camilo, muito obrigado. Para todos vocês aí também que permaneceram na live, né, que oraram, que estão aí com a Bíblia, né, de vocês aí em mãos, assim como eu. Amanhã, às 10 horas, a gente está aqui novamente. A live incompleta, talvez você queira mandar para alguém, Nicolas, foi tremendo. Preciso passar isso para alguma pessoa. Tá lá no meu, eu vou subir a live pro meu canal também do YouTube. Eu vou postar um vídeo agora também lá no meu Instagram, a respeito, né, de tudo que está acontecendo, desses 21 dias. Se você pensa em alguém, né, comenta lá, marca alguém para que isso chegue também nessa pessoa. Isso daqui, eu tenho certeza que não é uma batalha material, mas sim espiritual. E pode ter certeza que quando tem nessa quantidade de pessoas aqui orando, clamando, não importa, né, se tiver aqui 100 genuínos, não importa se tiver 1000, não importa se for 2 pessoas, pode ter certeza que isso vai estar mexendo com o coração de Jesus. Então, muito obrigado a todos vocês e até amanhã às 10 horas. Um abraço, pastor. Obrigada. Beijo. Deus Tchau, abençoe. tchau. Amém.